Oi, pessoal. Vamos continuar então. Agora a gente vai falar sobre o módulo 2, que tá lá no administrador online, que diz respeito ao estado de necessidade, que também já foi objeto de estudo por nós em sala de aula, né? Então, eu vou fazer uma revisão sobre estado de necessidade. Tenho certeza que vocês vão lembrar de tudo, porque eu sei que eu falei várias vezes, até às vezes fui bem até chata, repetindo, mas esse era o objetivo, né? Fazer com que vocês aprendessem, né? Então, vamos fazer uma revisão e vocês vão ver que vão lembrar bastante das coisas que a gente estudou sobre o estado de necessidade. Primeira coisa, a gente tem que ver que o estado de necessidade, ele está previsto onde? No artigo 24 do Código Penal. Lá no artigo 24, ele traz o que? Todos os requisitos objetivos para que se configure o estado de necessidade. Vamos estudar cada um deles, né? Relembrar, né? Cada um deles, para que vocês possam fazer a prova com bastante tranquilidade. O primeiro requisito, gente, qual que é o primeiro requisito do estado de necessidade? O perigo atual. Então, é bom a gente lembrar o quê? Que essa conduta praticada em estado de necessidade, ela é o quê? Ela vem de uma agressão, a princípio, que justa. E ela pode ser por uma conduta humana, pode ser praticada por uma conduta animal, ou por um fato da natureza também, né? Então, quando a gente fala em perigo atual no estado de necessidade, a gente tem que analisar que ela pode vir através de vários tipos de conduta, não só a conduta humana, né? Então, ela pode ser por uma conduta humana que seria um carro desgovernado, ou uma conduta animal, um cachorro, né, que vem aí e ataca, ou até mesmo um fato da natureza, que seria um desmoronamento, uma tempestade, né, alguma coisa nesse sentido. Esse perigo, que a gente não pode esquecer? Esse perigo, ele não tem um destinatário certo. Porque se ele tiver um destinatário certo, vai ser o quê, gente? Legítima defesa. Então, o perigo atual advindo que a gente pode alegar a legítima defesa, o estado de necessidade, digo, ele não tem um destinatário certo. Então, ela é uma agressão injusta praticada por um destinatário incerto. Não é uma pessoa específica, não é um alvo específico, né? E o que a gente fala sobre isso, né? É importante a gente destacar o quê? Que esse perigo, ele não é iminente. No estado de necessidade não se admite o perigo iminente. Não há previsão legal, né? Então, no silêncio da lei, o perigo iminente não autoriza o estado de necessidade, tá bom? Somente se o perigo for atual, né? Então, é bom a gente lembrar também o quê? Que a gente tem o estado de necessidade real e o estado de necessidade putativo. O que seria isso? O estado de necessidade real é o estado de necessidade básico que está acontecendo naquele momento. E o estado de necessidade putativa, lembra? É aquilo que vem da nossa imaginação. E aí a gente viu no primeiro módulo que se aquela situação ela é fantasiada pelo agente, o que pode acontecer? Aí a gente vai analisar se aquele erro que o agente, aquela fantasia, ela era inevitável ou evitável, né? E aí a gente analisa o caso concreto, como a gente estudou sobre as discriminantes putativas logo agora. Então vamos lá. O primeiro requisito é o perigo atual. Já sabemos, não pode ser iminente, não tem destinatário certo e tem que ser real. Fechado. E o que seria então o segundo requisito? O segundo requisito seria a situação de perigo não causado voluntariamente pelo agente. Gente, isso é muito importante. O agente não pode ter dado causa ao perigo. Se ele deu causa ao perigo, ele não vai ser amparado pela excludente do estado de necessidade. Ele não pode ter dado causa do perigo. Aí a gente lembra que tem duas correntes. E qual que prevalece? Que ele não pode ter dado causa ao perigo de forma dolosa. Se ele praticou aquele perigo, mas foi de forma culposa, ele vai poder alegar estado de necessidade sim. Por quê? Porque a gente vai ver que a título de culpa, apesar dele ter aquela conduta, ele fez a conduta, o resultado dele era involuntário, ele não tinha intenção de que ocorresse aquele resultado. Então, ele vai ser amparado pelo estado de necessidade.
Mas, se perguntarem para vocês numa prova, o estado de necessidade, quem deu causa àquele perigo, pode alegar? Não pode. Agora, se ele falar assim, se deu causa culposamente, aí sim, né? Então, assim, se não entrar na questão se foi dolosamente ou culposamente, vocês vão falar que quem deu causa não pode alegar. Somente se for uma questão mais elaborada e exigir um maior conhecimento, que pode vir essa questão se a conduta foi dolosa ou culposa. Mas em linhas gerais, perguntou, quem deu causa ao perigo não pode alegar estado de necessidade, correto? Outro requisito é o agente ter agido buscando salvar direito próprio ou alheio. Gente, não é somente direito próprio. A pessoa pode agir em estado de necessidade terceiro. Isso é muito importante. Lembrando que não necessita de autorização do titular do direito ameaçado. Então, eu não preciso que o terceiro me autorize. Eu vou agir em estado de necessidade, auxiliar aquele terceiro, entendeu? Sem autorização dele e vou alegar estado de necessidade. Por quê? Gente, o perigo, ele é atual. Se eu for pedir autorização, já aconteceu. Então, eu tenho que agir. Eu vi que uma pessoa está em perigo, eu posso agir e ajudá-la, eu vou agir e ajudá-la, entendeu? Eu não preciso, você quer ajuda? Não. Até você perguntar, já aconteceu o fato, você já não conseguiu evitar o perigo, certo? Então, não necessita de autorização do terceiro. Então, você vai estar buscando agir em estado de necessidade para resguardar e salvar direito próprio, que é o seu ou de terceiro, independente de autorização do terceiro. Fechado? Quarto requisito, vamos lá? Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Gente, isso a gente trabalhou bastante, o que seria esse dever legal e o que seria o dever contratual, né? Então, a gente falou, por exemplo, o bombeiro ele tem um dever legal. O salva-vidas, não, ele não tem um dever legal, mas ele tem um dever contratual, certo? Então, a pessoa que tem o dever legal de agir, ela não pode alegar estado de necessidade. Ela tem que agir, né, e salvar aquele direito. Não pode simplesmente fugir ou praticar algum ato e depois alegar que foi em estado de necessidade. Ela tem que enfrentar aquele perigo, né, e salvar o que for possível, mas enfrentando o perigo. Não pode fugir, certo? Outro requisito, inevitabilidade do comportamento lesivo. É inevitável que pratique aquela ação? Gente, a gente deixou isso bem claro. No estado de necessidade, qual que é a regra? A regra é a fuga. Então, tem como fugir? Foge. Não enfrente o perigo, fuja. Você está em estado de necessidade, tem condição de fugir? Foge. Não, professora, não tinha como fugir. Eu tinha que agir, a fuga não me era possível naquele momento. Então eu vou agir, mas vou agir de forma que cause o menor lesão possível. Então, se para que eu possa fugir, por exemplo, de uma casa que esteja pegando fogo, entendeu? Ou de um cachorro que esteja dentro da casa comigo, se eu puder simplesmente abrir a janela e pular, eu vou pular? Sim. Aí, não tem jeito só de abrir a janela, eu tinha que quebrar a janela. Tá, eu vou quebrar a janela. Mas por quê? Porque aquela era a única forma que eu tinha para fazer. Aí vem um e fala o seguinte, não, eu arrebentei a parede. Tá, mas se você só quebrasse a janela, você já fugia, por que você arrebentou a parede? Então, você tem que fazer o comportamento tem que ser o menos lesivo possível. Se você simplesmente quebrar a janela já era o suficiente, por que você arrebentou a parede? Né? Então, a gente tem que analisar as circunstâncias e tentar o quê? Evitar um comportamento muito lesivo, certo? Aí, nessa questão, é bom a gente destacar o quê? O estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. O estado de necessidade defensiva é aquele que sacrifica-se o bem de quem causou o perigo. Então, você está agindo em estado de necessidade defensivo e acaba sacrificando o bem de quem causou aquele perigo.
né? Então, foi a pessoa que botou, o dono da casa que causou o incêndio de forma dolosa, e para isso você precisou quebrar a janela para fugir, tudo bem. Ele está de necessidade defensiva. Mas se por acaso você acabou lesando um bem de terceiro que não foi quem causou o perigo, você vai estar agindo o quê? Em estado de necessidade agressivo. Mas vai continuar estando em estado de necessidade. São apenas o quê? Definições que você tem que saber. Se foi atingido um bem de quem causou o dano ou de quem não causou o perigo. Se foi de quem causou o perigo, vai ser estado de necessidade defensiva. Se não foi de quem causou o perigo, estado de necessidade agressivo. Gente, isso é importante saber essa diferença. Ela é simples, muito simples, entendeu? E dá pra gente entender claramente. E isso é muito importante que várias questões de prova, se vocês pegarem, vocês vão ver que cai essa pergunta, né? Então, vocês não esqueçam, tá bom? Essa definição, ela é importante. E o sexto requisito, não menos importante, sendo o último, mas bastante importante, que é a inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. O que seria isso, gente? A proporcionalidade entre o direito protegido e o direito ameaçado, certo? Sacrificado naquele momento. Então, para você proteger um bem seu, você vai ter que sacrificar um outro bem. E aí você tem que saber o quê? Você tem que ver a proporcionalidade entre aquele bem sacrificado e aquele bem que você protegeu. Aí a gente tem que lembrar das duas correntes que falam sobre essa questão do sacrifício do bem. Em razão do que? Do sacrifício do interesse ameaçado. Nós temos a teoria diferenciadora e temos a teoria unitária, tá? A teoria diferenciadora, ela é adotada pelo Código Penal Militar. E a teoria unitária é adotada no nosso Código Penal normal, certo? Então, perguntar, no Código Penal brasileiro, qual a teoria que se aplica? A teoria unitária. E o que a teoria unitária fala? Ela fala o seguinte: ocorre o estado de necessidade quando o bem protegido ele tem um valor maior ou igual ao bem sacrificado, certo? Eu estou protegendo a vida em razão do patrimônio. Então, o bem que eu estou protegendo é maior do que o bem que eu estou sacrificando, que seria o patrimônio. Pode ocorrer de eu estar protegendo a vida e sacrificar uma vida? Sim, também é aceito. Nesse caso, vai ser o quê? Uma excludente da ilicitude. E a gente chama de estado de necessidade justificante, certo? Então, mas e se esse bem que eu protegi, ele valer menos do que o bem que eu sacrifiquei? E aí, gente, vai caber estado de necessidade? Não cabe. O que pode ocorrer nesses casos vai ser a diminuição da pena, mas não estado de necessidade, certo? Então, isso é bom a gente lembrar dessa teoria unitária que é adotada no nosso Código Penal. Professor, o que seria essa teoria diferenciadora? A teoria diferenciadora, ela fala o seguinte, que você pode ter dois estados de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. No estado de necessidade justificante, ela é idêntica à teoria unitária. Ela adota a mesma questão. Se ela exclui a ilicitude, considerando que o bem protegido, ele vale mais ou igual ao bem sacrificado. Então, nesse caso, ela segue os mesmos parâmetros do estado de necessidade na teoria unitária. Só que a teoria diferenciadora, ela traz o estado de necessidade exculpante. Então, vamos lá, gente. O estado de necessidade exculpante, ele não é adotado no nosso Código Penal, certo? Ele é adotado no Código Penal Militar, em razão da teoria diferenciadora. Então, se perguntarem para vocês, o Código Penal adota a teoria, adota o estado de necessidade desculpante? Não tem previsão. Nós temos o estado de necessidade justificante, que é quando você justifica que o bem protegido ele vale mais ou igual. Mas se o bem protegido valer menos do que o bem sacrificado,
o Código Penal Militar autoriza. Só que aí ele vai falar o seguinte: tudo bem, o bem protegido, ele vale menos que o bem sacrificado, mas nesse caso não ocorrerá excludente de licitude, e sim o quê? Excludente de culpabilidade. Porque aí o agente vai alegar que era inexigível por ele conduta diversa. Então, vamos lá. Relembrando, pegue aquela tabela que eu já passei para vocês, que tem no resumo. E lá no nosso resumo traz direitinho teoria diferenciadora, teoria unitária. Estado de necessidade justificante, nas duas é possível, tanto na diferenciadora como na unitária. Estado de necessidade exculpante, quando o bem protegido vale menos, somente no Código Penal Militar, que adota essa teoria diferenciadora. E será excludente de licitude? Será excludente de culpabilidade, que a gente vai estudar isso logo quando a gente retornar às aulas. Então, assim, será inexigível conduta diversa, por isso será considerado excludente de culpabilidade e não excludente de licitude. Então, nós adotamos a teoria unitária, que autoriza somente estado de necessidade justificante, correto? E por último, não menos importante, nós temos o requisito subjetivo do estado de necessidade. Não só do estado de necessidade, mas a gente viu que tanto na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, esse requisito subjetivo é essencial. Sem ele, não tem como alegar nenhuma causa excludente da ilicitude. E o que seria esse requisito subjetivo? Seria o quê? O agente, ele tem que ter conhecimento de que ele está amparado por uma causa justificante. Então, ele tem que saber que ele está agindo em estado de necessidade. Ele tem que saber que ele está agindo em legítima defesa. Se ele não souber, se não ficar comprovado que quando ele praticou aquela conduta, ele sabia que estava agindo amparado por uma excludente, ele não terá direito de alegar, certo? Então, o requisito subjetivo, ele tem que estar presente. Gente, é isso. Eu fiz mais um resumo do módulo 2 agora, tá bom? Sobre o estado de necessidade. Em breve encaminho os outros resumos. Boa noite a todos.